Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre mais uma heroína brasileira. Dessa vez eu vou falar sobre a primeira soldado brasileira, Maria Quitéria. Gente, primeiramente eu queria falar com vocês que eu fiquei um tempo sem gravar, já estou um tempo sem gravar, mas é porque eu não estive muito bem nos últimos meses, no último mês, mas praticamente. Eu tive uma tendinite e uma bursite muito forte no ombro direito, que não possibilitou com que eu fizesse conteúdo, com que eu trabalhasse direito, nem nada do tipo. E isso me deixou muito estressada também e atrapalhou minhas ideias. Então eu fiquei um tempo sem gravar e além disso eu tô trabalhando, eu voltei a trabalhar agora. Eu já vinha trabalhando só que de home office, mas agora eu estou intercalando entre ir às ruas fazer filmagem e ficar em casa no home office. Então eu estou demandando bastante tempo. Para quem não sabe, eu trabalho com política aqui em Salvador. Então já estamos trabalhando na pré-campanha, né? As eleições estão quase aí em novembro. E eu venho trabalhando muito durante esses meses. Só que eu estou tentando ao máximo tirar um tempinho para poder fechar os roteiros daqui do canal e gravar vídeo como eu vim fazer aqui hoje. Vim fazer mais um vídeo da série das minhas heroínas brasileiras e pretendo continuar, eu não vou parar. Mas vocês não vão me ver tanto assim como eu estava antes, entendeu? Então, vamos ao vídeo, né? Chega de explicações. O vídeo de hoje é sobre uma mulher que eu admiro muito a sua história. Não conhecia, para ser sincera, vim conhecer esse ano de fato a história, já tinha ouvido falar. E agora eu tô conhecendo muitas mulheres a fundo a história para poder vir aqui compartilhar com vocês mulheres importantes, e Maria Quitéria foi sim uma mulher muito importante. Maria Quitéria nasceu em 1792 na fazenda do Licurizeiro. Era uma fazenda localizada nas regiões de Feira de Santana, né? A princesinha do sertão. E ela era filha de português Gonçalo Alves de Almeida e de Joana Maria de Jesus. Sua mãe morreu quando ela era muito nova, por volta dos 10 anos, não se sabe ao certo ainda. Só sabem que desde então, desde que sua mãe morreu, ela precisou cuidar dos afazeres da casa. Ela tinha que cuidar dos seus irmãos, né? Se tornou uma dona de casa muito cedo, começou a ter responsabilidades muito cedo também. Mas desde criança ela gostava muito de natureza, ela gostava muito de caçar, de ter contato com o mato, com a floresta, com a mata, com a caatinga, né? Nem floresta, com a caatinga em si. O pai dela se casou mais uma vez, mas acabou ficando viúvo, e no seu terceiro casamento, que vingou, ele teve mais 3 filhos, se eu não me engano. E a relação da Maria Quitéria com sua madrasta não era uma das melhores, né? O espírito desinibido, impulsivo, o espírito libertador que Maria Quitéria tinha incomodava sua madrasta, gerava vários conflitos, e isso fazia com que a natureza fosse ainda mais seu refúgio. Maria Quitéria aprendeu a caçar muito cedo e a atirar muito cedo também, né? Que tá intercalado. E ela gostava muito de correr pela caatinga, de fazer suas brincadeiras pela mata, né? No meio do mato. Ei! Naquela época não era comum a mulher assim, mais com espírito livre, né? As mulheres eram feitas para obedecer seus pais, para obedecer seus maridos. Nem os maridos, elas tinham o direito de escolher. A gente está falando do final do século XVII, 1792, onde muita coisa estava acontecendo, no Brasil colônia ainda. E no início de 1800 vem a família real para cá, que eu contei no 2 de julho direitinho o contexto histórico. Então depois, se você não assistiu o meu vídeo sobre o 2 de julho, eu aconselho a assistir, que esse vídeo está totalmente ligado ao 2 de julho na Bahia. Então incomodava muito esse estilo de vida da Maria Quitéria. E a Maria Quitéria não era muito, ela não seguia tantos padrões esperados da época, né? Eis que seu destino muda em 1822, quando começam as guerras de independência aqui na Bahia. Convido vocês mais uma vez, quando acabar aqui, assistir o 2 de julho e o vídeo sobre Maria Filipa, que tem tudo a ver. Dom Pedro proclamou a independência em 7 de setembro, mas ainda continuaram vários portugueses querendo mandar e desmandar no Brasil.
E o governo interino da Bahia, do estado da Bahia, que na época era província, né, ele começou a apoiar a guerra contra Portugal. Começa os comandantes de guerra a ir até as casas das pessoas para convocar soldados para essas batalhas. E até que chegou na casa da Maria Quitéria, que na época ela não morava, sua família não morava no sítio do Licurizeiro mais, morava em outra fazenda. E uma das diferenças do pai da Maria dos outros pais daquela época, ele não tinha muito patriotismo, ele não entendia muito esse sentimento de amor à pátria que as outras pessoas tinham, para ele não fazia muito sentido, mas de qualquer forma ele recebeu o comandante em sua casa, ouviu o que ele tinha a dizer e respondeu que infelizmente o único filho varão que ele tinha era criança, não podia ajudar na guerra nesse sentido, e dispensou o comandante. Só que a Maria Quitéria ouviu a conversa e foi até seu pai questionar de uma forma muito respeitosa, né? Respeitosa assim como as mulheres daquela época que eram reprimidas, mas ela teve a coragem de ir até seu pai e pedir para lutar na guerra disfarçada de homem. É verdade que não tendes um filho, mas lembrai-vos de que as baianas do recôncavo manejam as armas de fogo e o exercício da caça não é mais nobre do que a causa da pátria. Tenho o coração abrasado, deixai-me ir disfarçada, empunhar as armas em tão justa guerra. Seus lamentos de nada adiantaram, a resposta do seu pai foi negativa e objetiva. As mulheres fiam, tecem e bordam, não vão à guerra. Maria Quitéria ficou triste, é claro, mas ela não desistiu, pelo contrário, ela engoliu seco só no momento, mas bolou um plano para que conseguisse lutar nas guerras de independência. Ela era uma mulher muito à frente do seu tempo, uma baiana muito arretada. O que ela fez? Ela tinha uma irmã que já era casada com o José Cordeiro de Medeiros, guardem esse nome que ele vai ser importante, e ela fugiu para casa da irmã sem falar com ninguém, meteu o pé e foi para casa da irmã dela. E chegou lá, ela explicou a situação, o que aconteceu, o pai dela não deixou ela ir, que precisava da ajuda da irmã dela para executar esse plano, que era o seguinte: ela ia cortar os cabelos, né, pegar as roupas do cunhado dela e ir para a guerra disfarçada de José Cordeiro de Medeiros. Os comandantes iam chegar ainda na cidade da sua irmã. Então, antes de chegar, ela já foi à frente para poder ir disfarçada como o cunhado dela. E a irmã dela ajudou ela nesse plano, emprestou as roupas do seu marido para que Maria Quitéria pudesse ir. Maria Quitéria cortou o seu cabelo, pegou as roupas do seu cunhado e foi se alistar como José Cordeiro de Medeiros, conhecida como Soldado de Medeiros. Ela, logo de início, por manejar bem as armas, já foi para o batalhão dos Periquitos, que tinha esse nome devido ao colarinho ser de cor verde, né? Então era conhecido como o batalhão dos Periquitos. O pai da Maria ficou louco, a menina sumiu, ele tinha que procurar ela por todo canto e ele procurou até que achou. Ninguém sabe como que ele achou, mas ele achou ela depois de 2 semanas que ela já estava lá lutando bastante durante as batalhas e ela mandava bem no que ela fazia. O pai dela chegou e quando ele viu, né, os soldados, ele percebeu que aquele soldado lá não era o genro dele, era a filha dele, ele reconheceu. E ele mandou ela voltar para casa, mas ela não aceitou. E eu fico pensando, mano, que mulher corajosa. Ela não aceitou. E o pai dela, claro que um homem daquela época não ia calar para uma filha, né? Então ele foi para cima e quis boicotar a própria filha, dedurar ela para o major, né? Para que ele ordenasse que a filha dele fosse de volta para casa. Se as pessoas soubessem que ela não era um homem, e ele pensou que as pessoas iriam mandá-la de volta. Vocês perderam o jogo. Nessa liga não tem mulher. Aqui, está no manual. Que manual? Só que ele se estrepou, porque ele foi até o major, falou, ordenou, esbravejou, só que o major respondeu: olha, ela manda muito bem, né? Claro que não é com essas palavras, mas ele falou que entendia o questionamento dos pais, mas que não podia mandar a Maria, não podia obrigá-la a voltar para casa, porque ela era muito boa no que ela fazia. Manejava armas de fogo muito bem, atirava muito bem, era o que mais o exército brasileiro estava precisando naquele momento. Então o Gonçalo, né, o pai de Maria Quitéria, volta para casa igual o cão arrependido, né, com raiva, jogando palavras de ódio para a filha, amaldiçoando sua filha. Tá bom. Isso vai ficar roxo. Ótimo. Acha mesmo que podem nos vencer com uma garota no time? Vai ser divertido.
E depois desse plot twist da história, onde o Major Antônio Castro não a permitiu que ela fosse desligada, Maria continua lutando. E imagina naquela época quão difícil não deve ter sido para ela ter que enfrentar o pai e saber que ela, naquele momento, ela tinha sido deserdada, ela não tinha para onde voltar, mas ela preferiu continuar e seguir a luta. E isso foi bom por um lado também, apesar dela ter piorado sua situação com o pai, ela não precisou mais fingir que era homem diante daquele contexto bélico, ainda ter que fingir que é homem, para ela deve que era horrível. Então eles até arrumaram um saiotinho para ela usar, que é esse que aparece nas imagens que retratam, né, que esses desenhos que se dizem ser de Maria Quitéria. Ela passou a se comportar como realmente Maria Quitéria e continuou lutando. Ela lutou na Batalha da Pituba, na Batalha de Itapuã, na Ilha da Maré e na Barra do Paraguaçu. Foi na Batalha da Barra do Paraguaçu que ela se destacou, porque ela ficou à frente das tropas do Madeira de Melo, que eram as tropas portuguesas, e liderou ainda um grupo de mulheres. Então, assim, existiam muitas mulheres que lutaram, muitas mulheres que estavam à frente do seu tempo e que estavam ali exercendo vários direitos que na época não eram destinados às mulheres. Só que a gente não se sabe de muitas. Maria Quitéria foi uma que se destacou muito. Em relação ao 2 de julho, que eu vou falar, que eu já falei no vídeo e é o desfecho praticamente da história dela, ela foi a que mais se destacou, até por ser uma mulher branca também, que conseguiu estar dentro do exército, ter se tornado soldado. Mas de qualquer forma, eu já falei sobre Maria Filipe e Joana Angélica, que são pessoas importantes da independência da Bahia e do Brasil. Então, Maria Quitéria se destacou, ela tinha uma disciplina muito grande, manejava a arma muito bem. E em 2 de julho de 1823, quando enfim a Bahia e o Brasil se tornam independentes e as tropas portuguesas saem da costa litorânea de Salvador, Maria Quitéria desfila pelas ruas de Salvador com sua espada na frente que ela tinha e com orgulho e sendo aplaudida por todo mundo também, porque ela fez papel muito grandioso durante as batalhas, ela se destacou de fato. E ela quis ir até Dom Pedro dar notícia em primeira mão e pessoalmente para ele. E ela embarca para o Rio de Janeiro. E na época todo mundo queria saber quem era Maria Quitéria, ela virou uma celebridade, já tinha chegado aos ouvidos do povo carioca quem era a mulher que estava lutando na Bahia para a independência do Brasil, a favor da nação, todo mundo queria saber quem era ela. Quando ela desembarca no Rio de Janeiro, é um alvoroço inteiro, todo mundo quer ver, todo mundo quer chegar perto, ela virou uma celebridade, um ícone e nada mais justo, né, pelo que ela fez. E ela é homenageada por Dom Pedro, ela ganha um esguinho, a medalha Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul, diretamente das mãos de Dom Pedro, e ela é promovida a alferes de linha. Mas apesar de tudo, ela ainda estava brigada com seu pai. Naquela época, isso até hoje ainda há muito essa questão de independência familiar, e ela não estava satisfeita com aquilo, ela precisava fazer as pazes. Por onde que ela voltaria depois disso tudo que ela fez? O que adiantaria também, né? Então ela, da humildade que ela tem, ela pediu a Dom Pedro que escrevesse uma carta para seu pai, ordenando que seu pai a perdoasse. Já cumpri o meu dever como brasileira, agora peço encarecidamente ao meu imperador uma graça, uma ordem para que meu pai me perdoe a desobediência por ter trocado a minha casa pelo campo da luta. E eu acho essa uma parte das mais incríveis, que eu fico toda arrepiada falando da Maria Quitéria, porque é muito bonito, né, pensar isso, que ela teve ainda a humildade diante de tudo que ela fez, de pedir para que Dom Pedro ordenasse que o pai dela perdoasse, porque ela sabia que se fosse por ela, ele não a perdoaria, mas se fosse pela ordem de um homem branco que era o imperador, ele a perdoaria. Então Dom Pedro escreve a carta para que ela voltasse para a Bahia e entregasse para seu pai. E durante essa caminhada pelo Rio de Janeiro, ela conhece a escritora inglesa Maria Graham, não sei como que pronuncia, que escrevia um livro sobre viagens e pelas viagens que ela fez pelo Brasil, ela escreve sobre Maria Quitéria. Maria Quitéria de Jesus tem inteligência clara e a percepção aguda. Penso que se a educassem, viria a ser uma personalidade notável. Nada se nota de masculino nos seus modos, antes os possui gentis e amáveis. Não contraiu nenhum hábito grosseiro ou vulgar durante a vida de acampamento, não se apontando nada que lhe desabone a honestidade. Maria Graham.
Então a gente percebe, esse relato da escritora é muito importante, porque a gente tem uma outra visão também de Maria Quitéria. Pensar porque ela gostava de lutar, gostava do campo, gostava desses serviços braçais, ela ainda tinha sutileza e uma delicadeza feminina. E imagino quão ela não deve ter sofrido nos campos de batalha para ter sido respeitada. Isso se ela tiver de fato sido respeitada, né? Ninguém se sabe, mas só sabe que ela fez um feito muito grande. Quando acaba essa visita dela pelo Rio, ela volta para Bahia e da mesma forma com que ela era sucesso no Rio, ela era sucesso na Bahia. As pessoas da sua região também queriam vê-la e reconhecer com os novos olhos, né? Maria Quitéria se tornou uma pessoa reconhecida e todo mundo da sua cidade queria conhecer. E ela entrega a carta para seu pai e ele a perdoa. E ela volta para casa, volta para sua vida no campo e se casa com um antigo namorado. Ela é tão independente que ela tinha um namorado, assim, um romance, e foi pra guerra e lutou, e depois que ela foi resolver a vida amorosa dela. E Maria Quitéria se casou com o Gabriel Pereira, que era um lavrador, um antigo namorado dela, e ela teve uma filha chamada Luísa Maria da Conceição. E por volta de 1834, ela já estava viúva, acabou indo morar em Feira de Santana para tentar resolver as questões da herança de seu pai, que já havia falecido. Só que acabou tendo muito problema com o inventário e outras questões burocráticas e ela desistiu e veio com a filha para Salvador. E em 21 de agosto de 1853, Maria Quitéria vem a falecer, já praticamente cega e em anonimato. Ela morreu esperando que resolvesse as heranças do pai, que não foram resolvidas. Morre esse ícone, mas que deixou um legado de grande bravura e de grande exemplo de mulheres empoderadas, de heroínas e de tudo que se tem a dizer de uma mulher que é admirável, Maria Quitéria deixou. Maria Quitéria fugiu de casa para ir a um campo de batalha onde ela combateu e venceu, em uma época em que a mulher não tinha autonomia em nenhuma esfera da vida. Ela sim é um grande exemplo de heroína para mim. Terminamos aqui mais um episódio do Minhas Heroínas Brasileiras. Quero agradecer de coração meu amigo Lucas Porto, que me ajudou nas pesquisas desses tópicos da independência da Bahia. Dizer que vou continuar fazendo os vídeos, eu tenho mais 6 ou 5 vídeos dessa temporada dos Minhas Heroínas Brasileiras que eu estou fazendo no meu tempo, à medida que eu consigo, e deixar aqui para vocês essa história incrível, linda e admirável da Maria Quitéria. Se você não viu meu vídeo sobre Maria Filipa, o vídeo sobre Joana Angélica e o vídeo sobre 2 de julho, eu aconselho a assistir, que estão totalmente ligados e todos é sobre a independência da Bahia. Eu tenho grande admiração por essas baianas arretadas. Os Minhas Heroínas Brasileiras está tendo muita baiana, vai ter mais uma ainda, mas vai ter outras mulheres também. Obrigada se você assistiu até aqui. Por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe os vídeos. O último vídeo foi muito baixo o alcance, flopadíssima então isso desmotiva a gente a produzir conteúdo. E eu falo mesmo abertamente. Então se você tá vendo, se você gostou, compartilha, curta, comenta aí o que você achou. É importante pra gente continuar produzindo vídeo, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu deixo aqui a história dessa mulher incrível, dessa grande heroína brasileira pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Lembrando que os vídeos, eu estou falando sobre as minhas heroínas, mas eu posso surgir com um vídeo de temática diferente. Então, assim, talvez o próximo não seja sobre a heroína, ou talvez seja. Vamos ver o que vai acontecer. Um beijo, até o próximo vídeo. Me siga no Insta e use o filtro dos Minhas Heroínas que tá lá no Instagram que eu fiz pra gente poder divulgar essas mulheres maravilhosas.